vamos dar entrada no nosso conteúdo de poluição industrial, falando basicamente sobre a evolução do contexto ambiental, que na verdade nós vamos falar sobre por que este tema, poluição industrial, ele é tão importante e por que nós estudamos e por que vocês, profissionais da área ambiental, estudam isso com tanto afim, com tanta profundidade no curso de vocês. Então a pergunta é, por que nós estudamos, né, poluição industrial? Eu só minimizar aqui a câmera, tá? Para a gente poder ter uma aula mais fluida, sem qualidade, sem perda de qualidade, nem do vídeo. Bom, então por que nós estudamos poluição industrial? Ou melhor, por que nós estudamos poluição? Porque poluição, pessoal, nada mais é do que uma forma, né, de alterar a qualidade do meio. Então, quando nós estamos falando em poluição, nós estamos falando em alteração de qualidade. Essa alteração de qualidade, ela pode ser boa ou ruim, mas na maioria das vezes ela é para pior, né? Ela é ruim. Então, por que nós estudamos poluição? De uma certa forma, para prever os efeitos de uma determinada substância no meio ambiente e prever se ela vai ser maléfica tanto para a população quanto para o meio ambiente como um todo. E aí, quando eu estou falando meio ambiente, eu estou falando meio ambiente físico, meio ambiente biológico, né? Então, aí entra o meio ambiente, vamos colocar aqui, ó, alteração da qualidade. Essa alteração da qualidade do meio ambiente dito físico, né? O meio ambiente biológico. E aí, quando eu falo biológico, pode ser fauna e flora, e também no meio social. Vamos considerar aqui também a população e as atividades executadas pela mesma sendo afetadas pela poluição. Então, por que nós estudamos poluição? Para tentar antecipar, né, os seus possíveis efeitos negativos. Aí também colocar, né, em relação a isso, antecipando esses efeitos negativos, propondo soluções ou trabalhos para minimizar isso, e depois, né, verificar se estas soluções vão resolver o problema ou não. Então, quando nós visualizamos essa imagem, por que nós devemos estudar poluição? É o que nós estamos fazendo aí, nada mais é do que ver imagens de tratamento de efluentes líquidos. Poxa, então existe alguma atividade industrial, lembrando que a nossa disciplina é focada em poluição industrial, existe alguma atividade industrial que produz, né, durante o seu processo de produção, o seu processo produtivo, produz rejeitos, né, efluentes de forma líquida, que precisam de um tratamento, porque se eles forem lançados no meio ambiente, eles vão gerar uma alteração possivelmente negativa em relação, né, à qualidade do meio, ao meio ambiente. E isso pode gerar transtornos, né, ou problemas de saúde pública no ser humano, ou alterações da qualidade do meio ambiente físico, biológico e social. Então, o que a gente faz? Antecipa esses problemas para depois, para pensar em possíveis soluções, evitando, né, a alteração da qualidade do meio. Vocês estão vendo aí, nesta figura, 2 exemplos, né? Na verdade, 3 exemplos de efluentes apenas líquidos aqui. Nesta fotografia da esquerda, vocês estão vendo um sistema de tratamento biológico aeróbico, né, com a inserção de aeradores, né, para tratar efluentes líquidos. E aqui vocês estão vendo, visualizando o lançamento aqui de esgotos sanitários, esgotos domésticos em natura. Aqui industrial, aqui doméstico, tá? Mas ambos precisam de tratamento. E para que tratamento, pessoal? Tratamento não só para diminuir a questão, o tipo, né, de impacto, ou melhor, diminuir a poluição do meio, mas como também dar uma destinação para esse efluente. E essa figura aqui superior exemplifica muito bem isso. Nós temos aqui um efluente
de um efluente líquido, veja com uma alta carga orgânica, né, com coloração bem escura, e ele após o tratamento. O que a gente observa aqui? Este efluente da esquerda, neste material da esquerda, eu não tenho como utilizar isso, por exemplo, para um processo de abastecimento de uma população, enfim. O da direita, simplesmente considerando seu aspecto visual, a gente já pode pensar, né, em uma espécie de uso, né, o reuso desse material. Então, vejam, o objetivo aqui, né, de um tratamento é transformar isso em isso. Mas nós vamos ter mais conceitos, nós vamos discutir mais sobre isso durante a nossa disciplina. Por que devemos estudar a poluição também? Para evitar, né, o descarte de resíduos de forma inadequada. O que vocês estão visualizando nessa imagem são resíduos sólidos, né, plástico aqui, vocês estão vendo, né, essa pessoa segurando aqui, plásticos e outros resíduos, que, devido à disposição inadequada, né, foram carregados por diversos agentes e chegaram até o oceano, como vocês podem ver aí. Então, um dos objetivos da poluição também estudar, né, ou trabalhar com a melhor disposição de resíduos, no caso. Também devemos estudar a poluição em outros meios, né, como no caso, vocês estão vendo na figura, a poluição atmosférica. Poluição atmosférica nada mais é também do que o lançamento de substâncias ou mesmo de energias pelo ar que podem alterar a qualidade do meio. E aí vocês estão vendo a alteração da qualidade do meio em um ambiente urbano. Então, vocês estão vendo aí a neblina formada justamente pela poluição atmosférica. Lembrando que dentre os poluentes atmosféricos, é mais comum nós fazemos associação ao CO2, aos nitratos e nitritos, né, que a gente chama de NOx, os fluoretos, né, nós temos também, os SOx, né, que são materiais de enxofre, temos também metano, gás de efeito estufa, dentre outros gases aí importantes também, né, tanto nos processos produtivos, né, como também importantes para a saúde humana devido aos processos de alteração da qualidade do ar. Bom, por que também devemos estudar a poluição atmosférica? Porque, né, o resíduo atmosférico ele é parte também de um processo produtivo. Que ótimo seria, né, se uma empresa, por exemplo, conseguisse transformar toda a sua matéria-prima, né, em produto. Se toda a matéria-prima virasse produto, nós não precisaríamos de dispor resíduo sólido, né, de tratar efluente atmosférico, de tratar efluente líquido. Né? Se toda a matéria virasse produto, seria ótimo. A gente não precisaria nem de engenheiros, nem de profissionais da área ambiental aí. Infelizmente, né, isso aqui não acontece e há sim a produção de resíduos, sejam eles líquidos, sólidos ou poluentes atmosféricos. E a gente vê no caso dessa figura, vocês estão observando aí o processo siderúrgico, na verdade, isso aqui é um processo de fabricação de alumínio, com consequente aí produção, né, de efluentes atmosféricos, como vocês podem ver na figura. Sempre quando eu mostro essa figura aqui da direita, eu gosto de chamar a atenção, né, e eu coloco aqui até uma pergunta, que eu gostaria que vocês refletissem aqui. Né? O que vocês pensam, né, quando vocês visualizam uma imagem como essa da direita, em que há uma chaminé emitindo? Em outras palavras, e eu vou até dar uns 10 segundos para vocês pensarem aí, né? Mesmo essa aula sendo gravada, o que vocês acham que está saindo aqui desta atmosfera? Desta atmosfera, não, desculpa, desta chaminé para a atmosfera. O que sai daqui? Bom, quem deve ter pensado aí na figura, né, olhando a figura, deve ter pensado assim, né? Bom, essa chaminé deve estar emitindo CO2, pode estar emitindo material particulado, pode estar emitindo flúor, pode estar emitindo
uma série de outros gases, como a gente falou no slide anterior. No entanto, pessoal, o que acontece aqui? Por que eu fiz essa pergunta? Veja que eu falei, pode estar emitindo. Porque, na verdade, eu não sei o que está emitindo aqui. Por que eu fiz essa comparação? Porque 99% das vezes, quando a gente fala ou mostra uma imagem como essa, o pessoal já associa que isso é emissão de CO2, né, ou gases de efeito estufa, né, os famosos GS. Isso é correto? Não. Tá? Porque, primeiro, pela imagem, eu não tenho como saber o que está sendo emitido. E outra, né, fazer associação com isso, desta imagem com a emissão de CO2, é um grande erro, visto que o CO2, né, é um gás, né, que ele é incolor, ele é inodoro, ou seja, ele não tem cheiro e ele não tem cor. Então, fazer a analogia disso aqui com sendo gás de efeito estufa é um grande erro. Ah, professor, você está dizendo que não tem CO2? Não, não é isso. Eu não posso falar que isso aqui tudo é CO2, porque o CO2 ele não tem cor. Tá? Só um cuidado em relação a isso. E vocês podem observar que nas mídias, diretamente, o que se observa é que a associação desse tipo de emissão com diretamente, né, o aquecimento global e gases de efeito estufa. Tá? Muito cuidado nesse tipo de afirmação aí, certo? Bom, também falando de poluição, e aqui entra um campo que está em grande ascensão para os profissionais da área ambiental, que é a área dos resíduos sólidos. E a grande pergunta hoje, né, em relação aos resíduos sólidos, desculpem aqui o meu erro, né, deixa eu apagar aqui. A grande pergunta em relação aos resíduos sólidos é o, o que fazer com o resíduo sólido. Por quê, pessoal? Há hoje os sistemas de coleta em residências e indústrias, mas o que eu faço com o resíduo sólido? Eu simplesmente faço a disposição dele em uma área, construo um aterro sanitário, né, utilizo ele em processo de queima para produzir energia, posso usar ele para produzir biogás e gerar energia. Tem uma série de possibilidades. Então, é um ramo, pessoal, de muita estudo e muita expansão. E como vocês podem ver também, de grande impacto. O primeiro impacto do resíduo sólido, ele é visual, isso sem dúvida, vocês podem ver pela imagem da esquerda, né? E também, né, além do impacto visual, vocês vão ter impactos sobre as três esferas físicas, né? Tanto ar, quanto solo, quanto água. Esse material que está aqui, resíduos sólidos, aí a gente vai falar em âmbito de Brasil, ele é composto em sua imensa maioria por matéria orgânica. Matéria orgânica que, né, devido ao contato com o meio, ela vai ser oxidada, em outras palavras, ela vai ser degradada e vai gerar uma série de subprodutos. Esses subprodutos podem contaminar, né, gerar maus odores, que vão contaminar esses poluentes atmosféricos, podem contaminar o solo e a água. Dentre estes poluentes, existe, né, o resíduo da degradação, principalmente quando a gente tem matéria orgânica. Ele é um resíduo líquido, que é chamado de lixiviado ou de percolado, mas que tem um nome popular de chorume, que nada mais é que o produto da degradação da matéria orgânica. Esse material vai ser um líquido de coloração escura, com alta carga orgânica, que vai escorrendo pela massa de resíduos, né? Vai chegar ao solo e vai, né, contaminar, pode chegar até a contaminar a água subterrânea. Nesta figura da direita, o que vocês estão visualizando aí? Uma massa de resíduos que foi depositada, aí vocês podem ver resíduos de diversas naturezas, né? Vocês têm plástico, papel, papelão, metal, né? Aqui na figura, é só olhar aqui.
e esse material já está com um certo nível de degradação, vocês conseguem ver pela coloração dos resíduos, né? Esse material aqui, vocês veem que esse material ele já está produzindo chorume e que esse chorume já infiltrou pelo solo, né? E está, em outras palavras, minando aqui, né? Por este barranco, como vocês estão vendo. Então, nesse caso, o chorume já está contaminando o solo. Professor, já contaminou a água subterrânea? Não sei. Eu preciso fazer uma análise da água subterrânea para verificar, né, se este material já chegou até lá. Professor, quais são as características do chorume nesse caso? As mais diversas possíveis. Isso depende muito do tipo de resíduo que é depositado aqui. Por exemplo, se for só resíduo doméstico, o chorume tem uma qualidade. Mas se houver algum tipo de resíduo industrial, vai depender muito do tipo de resíduo. Hoje, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, você não pode fazer depósito de resíduos industriais em conjunto com resíduos domésticos, tá? Mas nós teremos aulas mais à frente para explicar, né, essas condicionantes aí, né, a respeito de resíduos sólidos. Bom, ainda falando sobre poluição, né, os tipos de poluição, aí já que nós falamos de poluição do solo, nós temos também atividades industriais ou comerciais que produzem, né, ou que impactam de forma pontual também o meio. E aí nós temos um problema seríssimo que são os reservatórios de combustível, né, os tanques subterrâneos de combustíveis. O que nós temos aqui, vocês estão vendo, né, um exemplo de um posto de gasolina com um tanque de combustível, com um possível uma rachadura aqui, né, e um vazamento de combustível. Ah, professor, qual combustível? Suponhamos que isso aqui seja gasolina, tá? Esteja vazando aqui sobre o solo. Vejam que o que acontece? Esse material ele vai vazar e vai contaminar o solo. Nesta figura, o que vocês estão visualizando? Uma mancha, essas manchas de contaminação no solo recebem o nome técnico de pluma de contaminação atingida pela área de combustível. E o que vocês podem verificar? As plumas de contaminação por combustível, elas são superficiais. Vejam, o vazamento foi aqui e a pluma de contaminação, né, ela vem aqui basicamente superficial. Entretanto, qual que é o problema, né, de uma pluma de contaminação por gasolina? A gasolina, ela tem uma densidade muito baixa, então ela vai ficar realmente na superfície. Além disso, né, a gasolina tem uma fase vapor muito fácil de ser assimilável pelo solo. Lembrando que o solo ele é um sistema particulado, que é composto por partícula sólida, que seriam os grãos do solo, mais a água que está presente no solo, mais o ar que está presente no solo. Então, quando a gente lança gasolina no solo, a gente vai ter o vapor de gasolina, que vai estar na fase A, vai ter uma parte da gasolina que vai estar presente na água, e vai ter uma parte dessa gasolina que vai ficar aderida na superfície sólida. Então, vejam tanto que é problemático, né, o processo de contaminação por um posto, né, por um reservatório de gasolina. Então, isso é muito, muito sério. E vejam só, uma outra consideração importante, né, vocês estão vendo aqui o posto de gasolina e aqui embaixo o lençol freático. Suponhamos que isso aqui seja numa época de seca. Né, vocês estão vendo o lençol freático logo abaixo, né, da pluma de contaminação. Até então, o problema aqui é menor. Mas suponhamos que a gente esteja na época de seca. O que vai acontecer na época de chuva? Bom, professor, vai chover. É na época de chuva. Tá. Mas o que acontece com o lençol freático na época de chuva? Se você responder que o lençol freático vai subir, está correto. O lençol freático, ele vai, como vai chover, a água vai infiltrar e vai chegar ao lençol freático.
Então, no período chuvoso, o lençol freático vai subir e pode ser que o lençol freático vai interceptar essa pluma de contaminação. O que vai acontecer? Né? Essa água subterrânea vai ser contaminada por esse efluente de gasolina. A figura da direita está mostrando aí, né, uma modelagem de uma pluma de contaminação de um reservatório de combustível de um aeroporto. Então, vocês podem verificar o quê? Que a contaminação ela é superficial. Nesse caso, é um problema? Mas ainda até diria mais simples de ser resolvido do que outros problemas, porque a contaminação aqui é superficial, então o tratamento, a remediação também é superficial. No caso de aterros sanitários ou lixões, né, o que acontece? Quais são as particularidades da pluma de contaminação? No caso, o chorume, ele tem uma densidade muito maior que a densidade da água. Pela densidade do chorume ser maior que a densidade da água, ele é, entre aspas, né, um fluido muito pesado, muito denso. Então, a pluma de contaminação de chorume já vai para o fundo do aterro, né, e já tende a apresentar esse aspecto aqui. Ou seja, a contaminação por chorume ela é mais problemática quando comparada a uma contaminação por um posto de gasolina, certo? Então, o tipo de poluente também vai ser importante para o nosso estudo aqui. Nós vamos fazer um parêntese quanto a isso durante a disciplina. Bom, mais um problema aí, né? Por que devemos estudar a poluição? Né? Que vocês estão vendo aí é um acidente, né? Um incidente, depende da definição que vocês queiram usar, da barragem da Samarco, mineração, que ocorreu no ano de 2015. Uma barragem de rejeitos de minério de ferro que se rompeu em Minas Gerais, no município de Mariana, e gerou, né, produziu uma onda de lama que contaminou aí, e destruiu primeiramente o vilarejo de Bento Rodrigues, como vocês podem ver nessa imagem, gerando aí problemas sociais, ambientais, né, sobre a fauna, sobre a flora, impactando o abastecimento de água de diversas cidades, gerando impactos aqui sobre a fauna, como vocês podem ver. E, inclusive, né, vejam, o impacto dessa barragem chegou até o oceano. Isso aí vocês conseguem visualizar, né, pelas mídias digitais, né? Inclusive tem lá na página do Moodle um documentário sobre o acidente, né? Um vídeo sobre a barragem nesse acidente. Para vocês terem ideia, isso aconteceu em 2015, nós estamos em 2021, nós vamos completar 6 anos desse acidente, e o que nós temos aí hoje é uma área que ainda está muito perturbada e está em processo de recuperação. Vejam essa foto aí inferior da direita e vocês vão ter a dimensão do problema, né, que nós temos hoje. Né? Esse vilarejo está sendo reconstruído em uma outra área, há monitoramento constante ao longo de todo o Rio Doce, que foi o rio que recebeu toda essa carga de poluição, como vocês estão vendo aqui nessa figura. Tá? Então, vai ser ainda, né, nós vamos ver efeitos desse desastre por pelo menos mais uns 10 anos aí. Certo? Então, depois assistam lá no Moodle um documentário a respeito, né, um vídeo a respeito desse desastre. Por que devemos estudar poluição ainda, pessoal? Falando de resíduos perigosos, tá? As indústrias têm os seus planos de gerenciamento de resíduos que precisam, né, na verdade, não só os planos de gerenciamento, mas os resíduos que precisam de uma coleta, de um acondicionamento e de uma destinação final adequada. Nesse caso, vocês estão vendo aí resíduos perigosos, né, principalmente no ramo empresarial, nós temos aí na figura da esquerda resíduos tóxicos, inflamáveis, agentes oxidantes, né? E as empresas precisam fazer um tratamento, uma destinação correta desses resíduos para evitar que os mesmos sejam dispostos de forma inadequada no meio e aí venham a causar efeitos adversos sobre isso. Além dos resíduos industriais, nós temos os resíduos de serviços de saúde que entram
né, na característica, né, de forma similar ao que a gente falou no slide anterior. Entretanto, né, os resíduos hospitalares, eles já têm um potencial toxicológico infectante maior quando comparado a alguns tipos de resíduos industriais. Então, há normas específicas para resíduos de serviços de saúde que são regulamentadas aí pelas agências ambientais, né, e pelos órgãos de meio ambiente. Bom, tá, mas por onde que começa, né, toda essa preocupação, né, com relação à poluição? Se a gente parar para pensar, a área ambiental, ela é até, diria, recente, né, quando comparadas a outras áreas. Se a gente colocar aí em relação a outras áreas da engenharia, a problemática em relação ao tema ambiental, ele é recente. Então a pergunta é, quando que nós começamos a nos preocupar com poluição ambiental, né, ou com impactos ambientais sobre o meio ambiente? Na verdade, essa poluição ambiental, essa problemática, veio de uma série, né, de eventos históricos que foram ocorrendo com a sociedade contemporânea, né, ou até mesmo em grandes feitos no passado. Então, se a gente analisar aí os estágios entre a relação do homem e o meio ambiente, nós vamos ver que a maior parte, né, disso se vem da relação entre o homem e a natureza. Se a gente analisar lá, por exemplo, lá na pré-história, o homem não tinha tantos problemas em relação à poluição do meio ambiente, porque a interação, aqui no primeiro passo, entre população e meio ambiente era muito baixa. Principalmente porque a população humana era muito baixa. Então, nós temos aí, né, a evolução da interação do homem com o meio ambiente, basicamente, né, com o aumento da população, né, sobre o planeta. Então, nesse caso, se vocês analisarem os 5 estágios que estão nessa figura, vocês vão ver que a demanda, ou melhor, que a interação entre homem e meio ambiente está diretamente relacionada com o aumento da população mundial. Então, o aumento da população fez com que o homem exercesse uma pressão maior, né, sobre o meio ambiente. Então, vocês vão ver que é basicamente isso que vai comandar os processos, né, ou o impacto do homem sobre o planeta. Então, vejam, olha só, nós temos aqui as taxas de crescimento de 1960 até 2014 e temos nós temos a população e as taxas de crescimento. E aí eu gosto de fazer um parêntese e mostro essas duas figuras. O que vocês estão verificando aí de 1960 até 2014? O que vocês estão vendo é nada mais, nada menos do que aumento em escala aritmética, né, ou eu diria, nesse caso, para mim, é aritmético da população global. Desculpem aí, 1960 e 2015. Então, a população está crescendo. Se a população está crescendo, o impacto sobre o meio ambiente também está crescendo. Basicamente, é isso que a gente pode afirmar. População cresce, o impacto também cresce. Veja que eu estou falando impacto e não poluição. Porque o impacto ele pode ser positivo ou negativo. E aí a gente tem que fazer esse parênteses e separar muito bem as coisas. Tá bom? Veja, a população está crescendo. Mas como que essa população está crescendo? Aí a gente precisa analisar a figura de baixo. Por quê? Tem-se a impressão de que a população cresce a uma taxa que também cresce. Mas não é verdade. O que a gente está observando de 1961 até 2015? A população cresce, né? Mas a um ritmo menor. Nós temos alguns picos aqui isolados. A população cresce? Cresce, mas em um ritmo bem menor, eu diria até que uma taxa bem menor do que quando comparado lá em 1960. Então, a pergunta é, primeiro, a população está aumentando? Sim, mas em um ritmo muito menor do que há 50, 60 anos atrás.
Essa é uma questão que a gente tem que verificar. Mas o que é importante a gente deixar claro aqui é que a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a poluição, nasceu, né, ou teve origem lá no passado com o aumento da população, que está diretamente relacionado a estes 5 estágios aqui. Então vamos só recapitular estes 5 estágios. Primeiro, a redução da população, a baixa interação ao meio ambiente. Primeiro, o segundo, crescimento da população, pequena degradação. Depois, o terceiro, né, evolução do conhecimento de antropocentrismo, colocando o homem como centro do universo. Depois, né, a compreensão dos fenômenos naturais, né, como, ou até que já no nível 4 aqui, no quarto grau, a Revolução Industrial, colocando o meio ambiente como um simples fornecedor de matéria-prima. Né? Então, há uma mudança muito grande aqui no quarto nível, em que o meio ambiente ele é considerado como simples fornecedor de matéria-prima para as atividades industriais, o que vai ser responsável por uma grande degradação ambiental e que vai fazer com que a gente chegue, né, no quinto ponto, né, no quinto grau. Por quê? Se o meio ambiente ele é simplesmente um fornecedor de recursos, nós vamos explorar ao máximo. E fizemos isso. Exploramos ao máximo. Porém, isso gerou um efeito adverso sobre as condições ambientais, que gerou um efeito adverso na saúde humana. E aí, o quinto nível, né, o quinto grau, há uma mudança de comportamento em relação ao quarto, em que o meio agora está deixando de ser simplesmente o meio ambiente um fornecedor de recursos para passar, né, para se transformar em um meio de interação. Então, nós todos estamos ligados ao meio ambiente, não só esse meio ambiente é um fornecedor de matéria-prima. Então, aqui, mais uma vez, falando, né, da questão da evolução da população e impacto ambiental, vou passar por isso. Né? E quais são as consequências, então, pessoal, do aumento desenfreado, né, ou aumento ou crescimento acelerado da população? O crescimento da população, pessoal, vai gerar o quê? E aqui eu vou deixar uma grande interrogação. Por quê que o crescimento populacional ele é tão importante para a gente estudar poluição ou impacto ambiental? Por quê? Se eu tenho pessoas, né, vou colocar aqui população pessoas, essas pessoas vão demandar de certas coisas, de certos serviços. Então, a população, uma pessoa, o que ela precisa para sobreviver? Bom, ela precisa de água. Ela precisa de água para sobreviver. Então, se ela precisa de água, ela vai ter que consumir água em algum lugar. Então, eu preciso captar água, que seja um poço, que seja um riacho. Ela precisa de alimento, ela precisa de comida. E aí, eu não vou entrar em detalhes de que tipo de comida que seja mais adequada ou não. Né? Mas ela precisa de alimento. Então, vamos colocar aqui água. Então, a gente precisa de captação de água. Pode ser por poço ou mesmo água superficial. Alimento. Pode ser plantação, pode ser gado, né? Carne, por aí vai, né? Por carnes, entre outros materiais. A sociedade também precisa de quê, pessoal? Precisa de energia. Essa população geralmente consome bens, eletrônicos, roupas, né? Então, veja aí, nós entramos já na parte industrial, nós temos as indústrias. Então, nós temos aí, só pensamos nas necessidades básicas, nós temos eletrônicos, temos roupas, temos indústrias de alimentos, temos de veículos e por aí vai. E temos também que essa população também produz resíduos. Estes resíduos podem ser sólidos, líquidos ou atmosféricos. Lembrando que esses mesmos resíduos também podem ser produzidos pelas indústrias. Então, vejam,
quando a gente fala em aumento de pessoas, aumento de população, nós estamos falando em aumento, né, ou necessidade também de mais água, de mais alimento, de mais energia, de mais roupas, de mais veículos, de mais eletrodomésticos e também produção de resíduos. Então, o que acontece é o aumento da população vai gerar uma maior pressão sobre o meio ambiente. E essa maior pressão sobre o meio ambiente, ela vai ser muito bem descrita ao longo do tempo sobre uma série, né, com uma série de acidentes ambientais que vão mostrar, né, como que o homem precisa reenxergar, né, na verdade, enxergar que ele tem sim impacto sobre o meio ambiente. Mas isso é um assunto que a gente fala no nosso próximo vídeo. Eu vou encerrar este vídeo por aqui, né, e na nossa próxima videoaula eu falo sobre os acidentes ambientais que fizeram com que a sociedade enxergasse a necessidade de estudar ou de olhar a poluição como um problema oriundo de atividades humanas, principalmente atividades industriais. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui e espero que você tenha gostado e assista ao próximo vídeo que nós vamos debater sobre esses principais casos. Um abraço a todos e até mais.